digamos, sobre o qual pesavam desconfianças em relação com o comunismo. Pessoal, o parlamentarismo dura pouco tempo, tá? Dura mais ou menos aqui, ó, menos de um ano e meio. Em janeiro de 63 acontece um plebiscito, onde o povo deve escolher pela continuidade do parlamentarismo ou a volta ao presidencialismo. E o povo vai votar pela volta ao presidencialismo. João Goulart, então, agora governa o país a partir de 63. E aí, pessoal, ele propõe o quê? Reformas populares, as chamadas reformas de base, que ameaçavam o interesse das elites industriais nacionais, que eram ligadas ao capital estrangeiro, interesse de bancos estrangeiros no Brasil e de multinacionais também no Brasil, e interesse das elites agrárias também. A gente está falando de quem, pessoal? Das elites que têm maioria no Congresso. Ele propõe, por exemplo, a reforma agrária. O que era isso, pessoal? O confisco de terras com indenização, tá? Terras ditas improdutivas situadas às margens de rodovias e ferrovias, desde que fossem latifúndios, naquela época com mais de 600 hectares. E aí, além disso, ele propõe a estatização de bancos e a mais polêmica das propostas, a lei de remessa de lucros, que iria limitar a remessa de lucros das multinacionais para os países de fora, os países de origem, tá? Em 1/3. Só poderiam enviar para fora 1/3. 2/3 dos lucros das multinacionais deveriam ficar no Brasil. Isso desagrada vários interesses da elite brasileira ligada ao capital estrangeiro, inclusive interesse de empresas americanas poderosas e do próprio governo americano. Por esse motivo, há uma forte articulação de quem? Das elites industriais, elites agrárias, classes médias urbanas, cúpula da igreja, exército, certo? Forças armadas de modo geral e também do governo americano. Essa comunhão de forças culmina no quê? Na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 1964, onde se pega o quê? Nessa aliança entre a igreja, a UDE, que representa os interesses das elites, e a Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Vejam, a Fiesp aqui, né? A mesma Fiesp que patrocinou aí, né? As mobilizações pelo impeachment da Dilma, está aqui querendo derrubar o governo de João Goulart. O que vai acontecer aqui, pessoal? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade pede intervenção militar contra João Goulart, certo? Para barrar as reformas de base, dizendo que as reformas de base iriam comunizar o Brasil. Diante desse apelo dito popular, o que acontece? As Forças Armadas preparam um golpe militar. Golpe que é o quê? Uma marcha que parte de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para tomar o Rio de Janeiro. E depois buscar o apoio de vários quartéis do Brasil inteiro. Nesse momento, João Goulart está em Brasília, certo? Mas ele sabe que há algo por trás disso. O quê? O apoio militar americano, a chamada Operação Brother Sun, que vai ser coordenada pelo embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, ligado ao presidente Lyndon Johnson, que era o vice de John Kennedy, que assumiu após o assassinato de John Kennedy em 63. A Operação Brother Sun estabeleceu o seguinte, ó: vamos conduzir navios porta-aviões de Porto Rico, protetorado americano, para a costa brasileira para dar apoio ao golpe. Não vamos intervir, mas se o golpe por acaso não der certo, se João Goulart resistir, aí sim vamos intervir militarmente. João Goulart desconfiava de alguma força estrangeira maior por trás disso tudo, não tinha nem apoio amplo do exército para reagir e acabou não reagindo, foi embora para o Uruguai, certo? E o golpe foi consolidado quando, em 1º de abril, um dia depois do golpe, se declara na Câmara a presidência da República vaga. E aí quem assume a presidência da República, olha só, vamos lembrar que João Goulart já era vice, que assumiu o lugar do presidente Jânio Quadros. Então é a vez do presidente da Câmara. Assumiu Ranieri Mazzilli em 1º de abril, né? O dia da mentira. Todo mundo queria acreditar que fosse uma brincadeira de mau gosto, mas não era. E aí, depois do dia 15 de abril, 2 semanas depois, assume o primeiro militar no cargo da presidência, né? Castelo Branco. E aí a gente pode dizer que começa de fato a ditadura militar no Brasil. Pessoal, ditadura militar no Brasil, período de 21 anos. Temos aí, ó, 5 governos militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Mas nós não precisamos nos preocupar com nomes de presidente, e sim com momentos políticos dentro da ditadura. Vamos falar primeiro da repressão. Quando eu falo de repressão, eu estou dizendo o quê? Da limitação de direitos individuais e direitos democráticos. Por exemplo, a instituição do bipartidarismo pelo ato institucional número 2, permitindo somente 2 partidos: a Arena,
que apoiava o regime, e a única oposição aceita, uma oposição moderada, o MDB, Movimento Democrata Brasileiro. Para o Executivo, nas capitais, governos estaduais e presidência, eleições indiretas. Estabelece também a lei de imprensa em 67, que vai regulamentar a censura feita pelo governo. E aí muita gente vai fugir do Brasil para evitar uma prisão. É aí, digamos, uma grande onda de exilados, artistas, por exemplo, intelectuais. Pessoal, em 67 é aprovada a Lei de Segurança Nacional, que torna qualquer ato contra o governo um ato de subversão. E aí isso dá maiores poderes ao presidente para poder simplesmente prender qualquer um que seja acusado de crime contra a Lei de Segurança Nacional. De todos os atos repressores, o mais importante foi o ato institucional número 5, o AI-5 de 68, instituído pelo presidente Costa e Silva, que vai dar maiores poderes ao presidente. Por exemplo, o poder de fechar o Congresso, de caçar mandatos, de estabelecer prisões e também ele passa a ter imunidade judicial. Agora, tem detalhe: os direitos civis são fortemente limitados. Por quê? Porque são suspensos aqui o habeas corpus, no caso de crime contra a Lei de Segurança Nacional. Ou seja, se eu sou preso por crime de subversão, eu não tenho direito à defesa, certo? Estou preso, está acabado. Não é o judiciário que vai me julgar, então não posso recorrer ao judiciário. É o executivo que manda prender. E não há direito de habeas data, de ter conhecimento, de ter informação judicial. Eu quero saber por que eu fui preso. Não tem direito a saber. Nem a família tem direito de saber por que foi preso e nem se foi preso, nem onde está. Então isso, pessoal, dá maiores poderes ao governo para estabelecer o quê? A tortura, uma repressão violenta. E aí a gente tem casos, por exemplo, de mortes consagradas na história de pessoas aí vitimadas pela violência da polícia militar ou pela própria tortura, em casos aí, digamos, mais secretos. Temos aqui em 68 a morte do estudante Edson Luiz, que era ligado ao movimento estudantil, e estava no restaurante estudantil do Rio de Janeiro, um restaurante Calabouço, e foi morto por disparo de tiros em uma repressão da polícia militar. A morte dele desencadeou a chamada, digamos, a marcha dos 100 mil, a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro em 68, que foi quando a música de Geraldo Vandré, para não dizer que não foi das flores, se tornou o hino de resistência à ditadura. Em 75, o jornalista Vladimir Herzog, que tinha um cargo de importância na TV Cultura, que promovia um jornalismo crítico no contexto da ditadura, foi levado às dependências do OICOD, submetido ao interrogatório, mediado por espancamento. Não resistiu, morreu, e tentaram forjar o seu suicídio na prisão, certo? Só que esse suicídio não foi engolido pela opinião pública e houve o quê? Uma grande rejeição a essa versão do fato. A consequência disso foi o quê? O culto ecumênico da Catedral da Sé, que juntou a comunidade judaica, já que ele é descendente judeu, comunidade católica, na Catedral da Sé, promoveram lá um culto ecumênico celebrando a morte dele, mas aquilo ali não era um ato religioso somente, era um ato político, e que foi reprimido pela polícia quando o culto acabou e as pessoas saíram da catedral dispersadas pelas ruas. A polícia, reprimiu violentamente. Agora, quando assumiu Geisel a presidência, em 74, ele anunciava ali o início de uma abertura segura, lenta e gradual. Mas ele se contradisse quando, na verdade, acabou aumentando os controles de repressão. Como? Através da Lei Falcão, que limitou a propaganda eleitoral na imprensa. E o pacote ali, que fez com que 1 de cada 3 senadores de cada estado fosse nomeado, certo, pelo governo, o cargo de senador biônico, que garantiria o quê? Maioria segura ao governo no Senado. Nós temos aqui na segunda parte a economia, certo? O Brasil viveu um momento de grande crescimento econômico, chamado milagre brasileiro ou milagre econômico. Foi um grande desenvolvimento econômico no momento em que o capitalismo se expandia no mundo e o governo conseguiu atrair investimentos externos, como fez JK antes, para quê? Para investir em infraestrutura. Obras faraônicas exploradas pelo governo nas propagandas oficiais davam a entender que o Brasil caminhava para um futuro promissor. Dizia-se que o Brasil era o país do futuro. Dizia-se que ninguém segurava este país. Pois é, essas obras de infraestrutura, na verdade, não tiveram um grande reflexo em termos de desenvolvimento econômico. O Brasil se desenvolveu abrindo nossa economia ao capital externo,
permitindo uma maior participação das multinacionais, que vão desenvolver o país, mas vão remeter o resultado desse desenvolvimento para fora do país. É a remessa de lucros, né? Digamos, extraordinária para o exterior. Só que esse desenvolvimento ele é muito curto. Ele dura 5 anos, é de 68 a 73, certo? O governo também explorou o tricampeonato de futebol, né, em 70, com a seleção lá do Pelé, certo? Fazendo o seguinte, vamos explorar essa grande conquista, esse momento, né, de grande euforia, de grande otimismo, para que se confunda futebol e política. A musiquinha que embalava a seleção brasileira em 90 era 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos pra frente Brasil, do meu coração. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo Brasil deu as mãos. E aí vinha o refrão, todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, Brasil. Não era só o Brasil do futebol, era o país, a economia do país, para frente, crescimento econômico, milagre econômico. Só tem um problema. O milagre aconteceu por pouco tempo e não resultou também em distribuição de renda, porque o capital aplicado aqui era capital estrangeiro. Em 73, por causa da guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, em 73, um conflito árabe-israelense. Vai haver ali uma grande crise de abastecimento de petróleo. Vai haver a redução da oferta de petróleo no mundo e o que acontece? A alta do preço. Como a nossa produção, a distribuição dela depender do preço da gasolina, do derivado do petróleo, o que acontece? Inflação. Se há inflação, certo? Alta, e o salário não acompanha, o que acontece? Arroz salarial. Só que se o salário está embaixo em relação aos preços, cai também o quê? O consumo. Se há queda de consumo, a produção também diminui. Se a produção diminui, o governo arrecada menos impostos. Se o governo arrecada menos impostos, tem mais dificuldade de pagar a dívida externa. Se tem dificuldade de pagar a dívida externa, tem dificuldade de atrair investimentos. Se não atrai investimentos, a produção cai e gera um ciclo vicioso de desemprego e recessão. Certo? Tentaram, digamos, uma solução investindo numa outra matriz energética, usando aqui o etanol como combustível. É o chamado ProAlco, Programa Nacional do Álcool, onde o governo dava subsídio para a produção de etanol, para torná-lo mais barato. O Brasil foi aos poucos substituindo a sua frota de gasolina por álcool, mas isso não foi suficiente, porque os gastos com o ProAlco eram muito altos e o governo aos poucos não conseguiu bancar a política. E tem mais uma coisa, tá? A nossa crise econômica não era só por causa do petróleo. Tinha uma série de fatores internos, por exemplo, o endividamento, as contas públicas fora do controle, contribuíam para a queda de investimentos e para a recessão. Então não era só o petróleo, não era o pró-álcool que iria salvar a economia nacional. Terceira parte, a resistência à ditadura. Tá? Nós temos resistência política, estudantil, sindical, artística, na música, no cinema, na literatura, tá? E também na imprensa pelos jornalistas. O grupo político Frente Ampla era um grupo que tinha figuras importantes como JK e Carlos Lacerda, que queriam a volta à democracia, eleições gerais. Só que eles terão seus mandatos cassados, certo? E aí terão perda da sua articulação política, o movimento Frente Ampla enfraquece logo. Em 68, a passeata dos 100 mil, que é uma mobilização estudantil para contestar a repressão policial que resultou na morte do estudante Edson Luiz. Pediam a volta à democracia. A UNE, a União Nacional dos Estudantes, por exemplo, participou da passeata dos 100 mil, mesmo depois de ter sido considerada ilegal após o golpe em 64. O prédio da UNE foi incendiado, certo? No contexto do golpe, no dia 1º de abril já. E aí, mesmo assim, na ilegalidade, a UNE se articula. E um dos grandes eventos foi um congresso clandestino da UNE no interior do estado de São Paulo, em Ibiúna, que vai resultar na prisão de alguns dos seus principais líderes, entre eles quais? José Liceu, o grande articulador do mensalão, certo? Guerrilha urbana, eram movimentos de luta armada, em grande parte aí patrocinados por países de esquerda, como Cuba, por exemplo, e que vai ter como grandes grupos de guerrilha, certo? A ALN e também o MR8. Os dois movimentos articulados vão sequestrar o embaixador americano em 69 e vão exigir, em troca da soltura do embaixador, o quê? A soltura de 15 presos políticos, entre eles o José Liceu, que foi preso no Congresso de Ibiúna, certo? E também vão exigir o direito de
publicar um manifesto na televisão, em rede nacional, contra a ditadura. Guerrilha rural é um movimento que vai ter muita força, né, na região centro-oeste e norte do país, a chamada Guerrilha do Araguaia, que luta pelo quê? Por reforma agrária. Promove ocupações de latifúndios improdutivos e entra em conflito com as elites agrárias do país. A gente pode dizer que a guerrilha rural é um dos movimentos precursores do MST. Temos aqui também uma postura sindical de enfrentamento à classe patronal e ao próprio governo, que vai ter a figura de Lula como grande líder, que vai ser, né, o líder das greves sindicais dos metalúrgicos do ABC Paulista em 78, 79 e 80, período no qual o Lula foi preso, inclusive, por coordenar essa greve, que paralisou a produção automóvel do país. Temos aqui também, ó, no campo da cultura, o movimento da Tropicália na música, com Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Tom Zé, Os Mutantes. Na MPB, Geraldo Vandré e Chico Buarque, né? E aí vamos lembrar do quê? De uma música de Chico Buarque que resume um pouco o contexto da ditadura, né? A música Cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pessoal, sabemos que esse cálice de vinho não é só um cálice, é um cálice com o verbo calar-se, né? E era a estratégia que muitos compositores tinham que usar para tentar burlar a censura, certo? Em alguns casos conseguiam. Só que o próprio Chico Buarque, depois de conseguir, e a ditadura perceber que foi burlada, ia lá e censurava depois. E passou a desconfiar da capacidade dos militares, né, de promover essa censura com eficácia. E começar a censurar tudo que é de Chico Buarque, por exemplo. Até que o Chico Buarque resolveu usar o pseudônimo Julinho da Ataíde. E aí, como Julinho da Ataíde, passava tudo, né? Mesmo músicas que eram contra a ditadura, certo? O que mostra uma certa precariedade do trabalho de censura. Sabe quem era o responsável pela censura das músicas de Chico Buarque, né, de parte? Um ex-zagueiro do Vasco dos anos 50, né? Imaginar que um ex-zagueiro do Vasco dos anos 50 tenha, né, esse entendimento da complexidade poética de Chico Buarque é muito subestimado a capacidade do próprio Chico Buarque, né? Pessoal, temos aqui também, ó, no campo do cinema, um cinema novo, que traz uma proposta crítica de mostrar, né, nua e crua a realidade social e cultural do país. E tem como grande nome figuras como Glauber Rocha, Cacá Diegues, entre outros nomes. E no jornalismo, Pasquim, né, um periódico satírico que fazia críticas sarcásticas, tendo aí cartunistas importantes como Enfio e Ziraldo. E precisamos lembrar também da literatura brasileira, nos anos 60, 70, né? Nos anos 60 aí, a figura, né, importante do maranhense, autor da obra Poema Sujo, Ferreira Goulart, os maiores nomes da, né, literatura viva do Brasil. E nos anos 70, principalmente, surge o quê? A poesia marginal, certo? O movimento lá do mimeógrafo, geração mimeógrafo, que vai ter nomes importantes. Entre eles, Ana Cristina César, que foi esse ano, né, digamos, homenageada pela Festa Internacional da Literatura de Paraty, certo? A FLIP 2016. E que é livro aí da lista dos vestibulares, embora não seja da lista do Enem, né? Muito bem. Pessoal, e por último, na ditadura, a abertura, certo? Então, eu falei para vocês que o Geisel, em 74, prometeu uma abertura segura, lenta e gradual, mas pouco avanço aconteceu. A abertura só acontece mais, né, efetivamente, no último governo de Figueiredo. O Figueiredo vai aprovar a lei de anistia, né, que vai perdoar todos os crimes políticos cometidos entre 64 e 79, que é quando foi feita a lei, tanto os crimes daqueles que resistiram à ditadura, do movimento de guerrilha, por exemplo, como também dos militares, dos torturadores. É um perdão à tortura no Brasil, certo? Em 80 vem a reforma partidária que estabelece o pluripartidarismo, acabando com o bipartidarismo. A Arena vira PDS, que depois vai virar PFL e que hoje é o Partido dos Democratas, certo? Nós temos aqui, ó, o MDB que vira PMDB e novos partidos, como o PT, que é uma espécie de conjugação dos interesses sindicais com intelectuais de esquerda, o PTB da filha de Vargas, tá? E o PDT de Brizola.
Nós temos em 82 eleições diretas para governador. E aí todos os governadores vão ser eleitos democraticamente. E isso, claro, acende uma luz. Ó, então queremos eleger diretamente também o presidente. O mandato do Figueiredo acaba em 85. Tem que ter eleição em 85. E queremos eleições o quê? Diretas. Começa o movimento pelas diretas já. Que quer que o Congresso aprove a emenda do deputado federal do PMDB, do Mato Grosso, Dante Oliveira. A emenda Dante Oliveira que previa o quê? Eleições diretas para presidente em 85. Só que a emenda, mesmo com todo o apelo popular, com manifestações nas ruas, a emenda não foi aprovada, por falta de quórum, certo? Faltou voto, na verdade, para aprovar a emenda. E a emenda tinha um prazo para ser aprovada. Se não me engano, era abril de 84, passou o prazo, pronto, não tem mais como votar a emenda, certo? Expirou. E aí o que acontece? Não tem eleição direta do presidente em 85. Mas, pelo menos, não vão escolher o militar. Eles vão fazer uma eleição indireta no Congresso, sem a imposição de um candidato dos militares. Nós vamos ter um candidato do PMDB, que é Tancredo Neves, e vamos ter um candidato do PDS, que é Paulo Maluf. O Tancredo vai vencer a eleição. Deveria assumir no dia 15 de março de 85. É hospitalizado na véspera. Não foi presidente, não tomou posse, certo? Quem assume então? Olha, não tem presidente. O Figueiredo é presidente, mas vai terminar o mandato. E o Tancredo deveria assumir, não assumiu. Nunca foi presidente do Brasil. Então quem assume? O vice Tancredo. Olha só, o vice Tancredo nunca foi vice-presidente, porque o Tancredo nunca foi presidente. Mas vamos colocar esse vice aí, tá? Porque ele agrada um pouquinho os militares. E também não é assim tanto, né? Digamos, não desagrada tanto aqueles que querem a democracia. É o que se pode. É melhor conseguir esse cara do que qualquer outro. E quem é o cara? Sarney. Sarney é um cara que até 79, ele foi eleito em 79 deputado pela Arena, certo? E quando houve a reforma partidária, ele simplesmente não ficou partido nenhum. Em 85, na eleição, ele se filia ao PMDB, vai como vice Tancredo. Tancredo é eleito, é hospitalizado, morre no hospital e Sarney acaba assumindo. E aí acaba tudo militar e começa o quê? A nova República do Brasil, certo? Nós vamos ter em 88 a Constituição, em 89 eleições diretas, desde 60 que não tinha, né? Segundo turno entre Collor e Lula, e em 92 o impeachment do Collor, certo? A primeira situação em que o presidente do Brasil é afastado por impeachment, certo? Pessoal, é isso aí. Boa prova para vocês, boa sorte, tá? Tem aqui explorar tudo que dá para explorar nesse tempo, tá bom? Um abraço. Então tá. Ô pessoal, eu trouxe um material extra para vocês aí. Fez aí ou falei isso? Não. Vamos pegar assim. Vai te matar. Já pensar? A aluna morre em aulão de véspera de dezembro. Pô, ia ser uma tragédia. Eu conheço que a minha família não deve. Pessoal, nessa folhinha que vocês receberam aí, tá? Vocês têm esses exercícios aí, tá? Esse primeiro aí, eu estou trazendo uma regra de 3 composta para a gente relembrar como é que se faz regra de 3 composta, né? Regra de 3 simples, todo mundo sabe, né? É uma ferramenta que a gente usa bastante para resolver probleminhas de matemática, né? Regra de 3 simples. E eu estou trazendo aqui uma regra de 3 composta.
Qual é a diferença entre regra de 3 simples e composta? É que na regra de 3 simples eu só tenho duas grandezas, né? Tempo e velocidade, dias e valor, né? Na regra de 3 compostas eu tenho mais de duas grandezas, tá? No caso aí eu tenho 3 grandezas. Primeiro vamos dar uma lida. Uma empreiteira contratou 210 pessoas para pavimentar uma estrada de 300 quilômetros em um ano. Após 4 meses de serviço, apenas 75 quilômetros estavam pavimentados. Quantos empregados ainda devem ser contratados para que a obra seja concluída no tempo previsto? O seguinte, uma empreiteira, ela foi contratada para fazer um serviço. Esse serviço é uma estrada de 300 quilômetros. E ela, para fazer essa estrada, ela tem apenas um ano, tá? Ela contratou 210 pessoas para fazer essa obra. Mas o que aconteceu? Com 4 meses, com apenas 4 meses de serviço, apenas 75 quilômetros haviam sido pavimentados. Faltavam ainda quantos? Faltavam ainda 225 quilômetros e ela só tinha mais quanto tempo? Mais 8 meses. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que contratar mais pessoas para fazer essa obra, tá? Bom, como é que eu resolvo esse problema aí? Quantas pessoas a mais ela vai ter que contratar para terminar essa obra, tá? Você já deve ter observado que nós temos 3 grandezas aí. Quais são as 3 grandezas? Pessoas, quilômetros e tempo, né? São as 3 grandezas que nós temos, né? Pessoas, quilômetros e tempo. São as 3 grandezas que nós temos nesse problema aí, tá? Montando a primeira linha do meu problema, eu vou ter o seguinte: aqui eu vou ter 210 pessoas, aqui no quilômetro. O quilômetro 75, né, galera? Eles só fizeram que parte da obra? Eles só fizeram 75 quilômetros, tá? E no tempo? No tempo, 4 meses, tá? Então, a primeira linha da minha regra de 3 vai ser assim, ó, 210 pessoas pavimentaram 75 quilômetros em 4 meses, certo? Bom, quantas pessoas tem que ser contratadas a mais? Quantas pessoas a mais eu tenho que contratar? Como é que eu vou colocar aqui? Quantas pessoas tem que ser contratadas a mais? Vou colocar X? Não, eu vou colocar 210 mais X, porque eu tenho que contratar a mais, certo? Aqui eu tenho que colocar 210, que é o número de pessoas que eu tenho, mais X, que é o número de pessoas que eu preciso contratar. Aqui nos quilômetros aqui, vou colocar quanto? 225, tá? A obra tem 300 quilômetros e apenas 75 foram feitos. Ainda resta 225. E aqui no tempo eu vou colocar quanto? Isso, no tempo eu vou colocar 8. Faltam 8 meses, tá? Então completando, ficaria assim, ó. Tá? 210 pessoas mais X. Cadê o nosso... Aqui? Ó, 210 mais X, eu tenho que contratar mais X pessoas para terminar 225 quilômetros. Ele só fez 75, falta 225. E eu tenho um ano, ainda faltam 8 meses. Eu tenho mais 8 meses para fazer a obra, tá? Bom, agora eu preciso determinar entre essas grandezas aqui, pessoas, quilômetros e tempo, quais são aquelas grandezas que são diretamente proporcionais e quais são aquelas que são inversamente proporcionais, tá? Lembrando, quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais? Isso, à medida que uma aumenta, a outra aumenta. E quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Isso, uma aumenta, a outra diminui. A gente controla isso através de setinhas, tá? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, elas ficam apontadas para o mesmo sentido, elas têm o mesmo sentido. Quando duas grandezas são inversamente, elas têm sinaizinhos, elas têm as setas em sinais
contrários, tá? Então olha só, tu sempre vai comparar aquela que tem X com uma das outras, sempre de duas em duas, tá, galera? Tu só pode comparar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais de duas em duas. Não dá para comparar de 3 em 3, tá? Sempre com aquela que tem X com uma das outras. A outra que vocês não compararam, mantém constante, tá? O tempo aqui vai permanecer constante, porque eu vou comparar pessoas e quilômetros, tá? Então vamos lá. Se aumenta a extensão que eu vou pavimentar, eu vou precisar de mais pessoas ou de menos pessoas para fazer a obra? Se aumenta a extensão, mais. Então, se aumenta a quilometragem, aumenta o número de pessoas. Elas são grandezas diretamente proporcionais, né? Então, olha ali as setinhas opostas. Tá ali, eu já né? Vamos lá. Ó, as duas estão viradas para o mesmo sentido. Não importa se as duas são para cima ou as duas são para baixo, o que importa é aquelas que têm que estar no mesmo sentido, porque elas são proporcionais, tá? Bom, agora mantenha a quilometragem constante e vamos ver o tempo, tá? Vamos ver o tempo aqui. Pessoas e tempo. A extensão aqui é constante, tá? Galera, se aumenta o meu tempo para fazer a obra, eu agora, ao invés de 1 ano, vamos supor que eu tenha 2 anos, tá, para fazer essa obra, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo para fazer essa obra? Aliás, desculpe, né? É pessoas e tempo, né? Se aumenta o tempo para fazer a obra, eu vou precisar de mais pessoas ou de menos pessoas para fazer a obra se eu tenho mais tempo para fazer? Menos, né? Então olha só, se aumenta o tempo, o número de pessoas vai diminuir, certo? Se o número de pessoas aumenta, o que vai acontecer com o tempo? Eu vou precisar de menos tempo para fazer a obra. Então essas grandezas aí, elas são inversamente proporcionais, tá? Inversamente proporcionais. Bom, como é que se monta o esquema? O esquemazinho se monta assim, ó, tá? Já vou explicar para vocês como é que se monta o esquemazinho aqui. Bom, aquela grandeza que tem o X, ela fica sozinha no lado da igualdade, tá? Repetindo, aquela que tem o X fica sozinha no lado da igualdade. Aquelas que não têm X, elas ficam do outro lado, e observem que elas ficam na forma de produto, tá? O que vocês notam ali, gente, quando eu montei essa proporção aqui? O que vocês notam ali de diferente? É que essa aqui ela foi invertida. Por que essa aqui foi invertida? Porque elas são inversamente proporcionais, por isso é que ela foi invertida, tá? Bom, simplifica esse 75 com o 225 dá 1/3. Esse 8 com esse 4 dá 2, vai ficar 2/3, né? Ali, ó, joia? Multiplica cruzado, passa para lá multiplicando, passa para cá multiplicando, vai ficar assim. O valor de X é 105. Eu vou precisar, para terminar essa obra no prazo, para terminar essa obra em 1 ano, eu vou precisar de 105 operários a mais que aqueles 210 que eu já tenho, tá? Beleza? Eu queria lembrar com vocês a regra de 3 ciclos, tá? Vamos supor aqui que eu tenho operários e dias. 10 operários fazem uma casa em 15 dias. Ok? Se ao invés de 10 operários forem 6 operários, em quantos dias eles vão fazer a casa?
Bom, o que se faria? 10 sobre 6 igual a 15 sobre x, certo? Certo, gente? 10 sobre 6 igual a 15 sobre x, certo? Errado. Sabe por que errado? Porque essas duas grandezas, operários e dias, elas são inversamente proporcionais. Se o número de operários aumenta, o número de dias que eles precisam para fazer a obra diminui, são inversamente proporcionais. Então o que tem que fazer? Da mesma forma que tu inverteu essa grandeza aqui, porque ela é inversamente proporcional a outras, você também aqui nesse caso tem que inverter essa aqui, tá? No caso aqui ficaria x sobre 15, aí ficaria 6x igual a 150, x igual a 150 dividido por 6, dá 75, dá 25, né? O valor de x é 25 dias. Tá? Então cuidado, tá, gente? Mesmo na regra de 3 simples, estou alertando vocês, tá? Isso é uma coisinha que cai toda hora, vocês sabem como a gente usa a regra de 3, né? Mesmo na regra de 3 simples, se as grandezas